Seja bem-vindo ao canal. Esse canal que tem como objetivo a evangelização espírita infantil, onde a gente traz sugestões de temas, de atividades, de brincadeira e outros pontos interessantes. Fiquem à vontade para dar uma pesquisada. E o tema de hoje, né, de sugestão, é Mundo dos Espíritos, diferentes ordens de espírito. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. As reflexões de hoje, né? A gente trouxe ali do Livro dos Espíritos, questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada ou circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas, ao menos adiantados, aos menos adiantados. A questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E a questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação, traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, dentro desse item há outros vários comentários, né, que sugerem a leitura para quem tem interesse. E aqui a gente relembra também, né, aquela famosa frase, né, há muitas moradas na casa do meu pai, que também se refere à questão de onde habitam os espíritos, né? E é o tema que a gente está trazendo aqui hoje. Essa aula é sugerida para crianças de 4 a 13 anos e a duração estimada é de cerca de 50 minutos. Cronograma da aula, né, a gente tem o primeiro momento, no qual é realizada uma oração com todas as crianças para agradecer o momento e para pedir ajuda aos espíritos superiores na harmonização do ambiente e para nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, pois assim a gente acaba estudando, né, sobre a oração e também a questão da criança ficar inibida ou não na frente de outras crianças. E posteriormente a gente tem o nosso segundo momento, que é uma etapa onde lemos para as crianças as diretrizes que devem ser seguidas na aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa conforme essa figura ao lado. Quais são? Né? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza, não brigar, ouvir seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo e não chorar sem motivo. E o nosso terceiro momento é a etapa na qual o evangelizador mostra uma figura do universo e menciona que este é o universo criado por Deus, onde vivem os espíritos também criados por Deus. Neste universo está o sistema solar, mostrando, né, a figura agora do nosso sistema solar para as crianças, onde encontramos o nosso planeta Terra. Em todos os lugares do universo há vida. São espíritos que Deus criou e que moram em todo lugar. Esses espíritos podem ser mais inteligentes que nós, ou podem ser espíritos que ainda não sabem as coisas que já aprendemos. Então aqui a gente já comenta, né, sobre onde os espíritos ficam, né, de modo mais superficial com as crianças.
apresentando, né, a ideia de universo e mencionando que o nosso sistema solar é né, pequena, um pontinho, né, no universo. E agora é a hora da história, né? A gente vai contar uma história para as crianças. É importante que durante a história o evangelizador mostre para as crianças figuras para ilustrar aqueles momentos da história. Então a história começa. Há muito tempo atrás, aqui no planeta Terra, morava um menino chamado Josias e uma menina chamada Célia. E é interessante mostrar para as crianças a figura, né, o desenho dessas crianças. Eles eram crianças normais, mas eles não gostavam muito de estudar. Preferiam ficar na rua brincando o dia todo. E quando iam para a escola, não aproveitavam o tempo. Faziam bagunça, desrespeitavam o professor, atrapalhavam a aula, chegavam em casa e também não faziam nada de bom. E quando eles cresceram, não queriam trabalhar. Começaram a beber, começaram a fumar e fazer coisas erradas. Continuavam fazendo coisas erradas. E aí, os espíritos de outros mundos que também gostavam de coisas erradas vinham ficar perto deles e os incentivavam a continuar fazendo essas coisas, que acabavam deixando essas crianças, né, que agora são adultos, né, doentes. Então, beber, fumar, né, são escolhas que acabam afetando a nossa saúde. Até o dia que Josias e Célia desencarnaram. Então ficaram tão doentes, faziam tantas coisas erradas, que acabaram desencarnando. Depois de muitos anos, eles foram socorridos por espíritos bons do mundo espiritual e levados para um hospital. Então, mais uma vez, o evangelizador mostra fotos, né, do socorro, das crianças, né, do Josias e da Célia agora no hospital. Quando eles melhoraram, foram para a escola do mundo espiritual e aprenderam que devemos aproveitar essa encarnação para estudar, trabalhar e fazer só coisas boas. Não ter inveja, não querer as coisas do outro. Então, nessa escola do mundo espiritual, que o evangelizador também mostra uma foto, né, uma figura para as crianças, eles estudaram e começaram a refletir sobre as coisas que deveriam fazer, o que estavam fazendo, o que foi bom para eles, o que foi ruim. Aprenderam que quando fazemos coisas boas e tentamos melhorar, vêm para perto de nós espíritos bons, que nos ajudam e nos protegem, além de nos aproximarmos mais de Jesus. Então aqui, né, vem essa comparação. Quando a gente está fazendo coisas ruins, pensamentos ruins, a gente atrai para perto de nós os espíritos da terceira ordem. E quando a gente está fazendo coisas boas, bons pensamentos, estamos nos esforçando, a gente atrai para perto de nós os espíritos de segunda ordem, de primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos bons. E além disso, o que a gente precisa pensar? O que as crianças precisam pensar? O que vamos escolher nessa vida? Qual caminho a gente vai seguir? Quem queremos perto de nós? Quais os espíritos que queremos perto de nós? Queremos estar mais perto de Jesus ou mais perto desses espíritos que acabam nos deixando doentes, fazendo com que a gente escolha opções ruins ou não tão boas? É a reflexão que a gente tem que terminar a história com as crianças. E agora, né, no último momento, cerca de 5 minutos, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças. Não esquecer de pedir para as crianças organizarem a sala. Colocar as cadeiras no lugar, guardar lápis, guardar papel, né? Tudo que começou ali tem que terminar daquele jeito. E mais uma vez a gente convida, né, alguma criança a participar da oração. Pessoal, essa é a nossa sugestão de hoje. A gente agradece a visita de todos. Lembrando, né, relembrando aqui, que durante a história é importante que o evangelizador mostre as figuras. Né? Caso o evangelizador tenha a possibilidade, né, de levar um data show ou até um computador com as figuras, né, melhor ainda, que aí a imagem fica maior. Caso seja possível até fazer um videozinho para cada etapa, né, e a criatividade e a possibilidade, né, demandam. Né? Quanto mais dinâmica, né, essa história, mais as crianças vão prestar atenção.
É isso, fiquem com Deus, sejam bem instruídos, que bons espíritos os acompanhem e uma boa evangelização a todos nós. Que assim seja.